tarde. Antes de mais nada, queria muito agradecer a presença de todos vocês. Para mim é um momento muito especial porque eu já estou nessa caminhada dos sonhos já tem 5 anos. Olha só. O pessoal fala, né, que depois de 5 anos a gente já é um atleta, né? Antes eu era uma amadora do sonho, agora eu já tô me sentindo uma atleta dos sonhos, olha só. E é tão gostoso porque eu tô vendo muitas pessoas, muitos rostinhos aqui que eu já conheço, e eu queria agradecer demais também. É, vocês estarem aqui me dando esse apoio, trazendo essa alegria aqui para esse dia, viu? Então vamos lá. Eu acredito muito nessa força de egrégora. E quando a gente veio cada um de um lugar, né? Uns estavam trabalhando, outros estavam ali já se preparando para almoçar, às vezes estão almoçando, mas quem puder entrar comigo nessa agora vai ser muito gostoso. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, para a gente se colocar aqui todo mundo numa, no, 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 para a gente colocar os ouvidos do coração para estar atento aqui, tá? Então, quem puder ir fechando os olhos e trazendo a sua presença para cá. Você pode inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Puxa o ar por 3 segundos pelo nariz, segura por 1 segundo e solta em 6 segundos. Meu Deus! No momento em que você for puxar o ar pelo nariz, enche a barriga de ar. Faz o ar dar uma volta lá no fundo da sua barriga e depois solta pela boca. Leva sua atenção agora para sua face, para sua cabeça e relaxa. Observa se tem alguma parte do seu rosto que está contraída e relaxa. Relaxa seus ombros, seus braços, as suas mãos. Relaxa o seu peitoral. Leva a atenção agora para sua barriga, para o seu quadril e relaxa. Relaxa suas pernas, seus pés e lembra de respirar. Puxa em 3 segundos, segura por um e solta em 6 segundos. Agora imagina uma luz dourada vindo do meio do céu, entrando pelo topo da sua cabeça
E essa luz dourada, ela vem fazendo toda uma limpeza no seu sistema. Você percebe essa luz dourada entrando em cada célula do seu corpo. E você consegue se ver dourado. Essa luz divina que vem trazer proteção, alegria divina, abundância divina. Esse dourado toma conta de todo o seu ser. Aproveita que você agora está no controle total do seu corpo, da sua mente, das suas emoções. Sente essa alegria tomando conta do seu coração. Essa alegria ela se expande para todo o seu corpo. E agora eu vou pedir 3 respirações profundas. E devagarzinho, pode ir trazendo a sua atenção para cá. Eba, então vamos lá. Eu fico feliz aqui de ter vocês, porque eu já entendo que todo mundo tem uma paixão pelos sonhos. De alguma forma, os sonhos já tocaram o coração de vocês. Pode ter sido algum sonho muito forte que teve ali na infância ou na adolescência, ou mesmo que pessoas que sonham todos os dias, mas vocês estão aqui porque vocês sabem que os sonhos já conversou com vocês de alguma forma. Vocês sabem que existem mensagens muito potentes e muito importantes ali e que de alguma forma conduz a sua vida, mas agora você veio trazer para consciência essa informação, né? Eu vejo que agora chegou o momento para você entender o que que esses sonhos tanto queriam falar comigo. E agora você está pronto para absorver essas informações, né? Então, assim, o Cacaverá, né, que vem das aldeias, né, dos povos originários, ele traz no livro que dentro das tribos, os sonhos, eles, quando um sonhava, todos se reuniam para ouvir o sonho dessa pessoa. E deixa eu tirar esse som aqui, só um segundinho. Pronto. Desculpa, tava tão gostosinho assim, eu tava envolvente, mas eu tenho alguma coisa, deixa eu... Desculpa, pessoal. Então, o sonho ali nas tribos, eles eram partilhados ali em grupo, porque a tribo ela entende que o sonho de um era o sonho de todos. E é por isso que eu fiz essa meditação agora, para a gente se colocar todo mundo na mesma sintonia. E o que que acontece? Dentro da tribo, o sonho ele não pertencia ao indivíduo, ele pertencia ao coletivo, ao grupo, né? E a gente tem o Tony Samara, que ele é o mestre da minha mestre, a Angelina Taide, que foi a pessoa que ensinou tudo sobre sonhos. E o Tony, ele sempre fala, né, que o sonho, ele é a linguagem, da consciência tentando despertar. É muito interessante porque a Angelina, que foi quem me ensinou ali em 2020 tudo que ela sabe sobre sonhos e até hoje, inclusive hoje de manhã a gente teve uma aula incrível com ela e ela ainda trouxe um pouco mais da sabedoria de toda essa vida para nós e é interessante ver como dentro do sonho a gente tem uma verdade. É uma verdade que ela não faz curva, ela não floreia nada, ela simplesmente mostra o que está acontecendo. Então, ela costuma dizer
né? Que os sonhos são espaço onde o ser se revela sem máscaras, onde o corpo espiritual fala com o corpo físico. E a gente percebe que quanto mais a gente vai honrando os sonhos, é que essa é uma linguagem que a gente traz aqui, né? Mas o honrar os sonhos, o que seria? Seria essa parte de saber que eles estão falando com a gente, de entender que tudo que é sonhado durante a noite é uma parte de nós. Tudo que nós sonhamos ali é uma parte do nosso ser. E assim, trazendo um pouco da minha trajetória. Quando eu era criança, eu tinha muitos pesadelos. Muitos. Assim, era um saco ir dormir. Era esse o termo. Era muito complicado ir dormir, porque eu sei que eu ia sonhar com cobras. Cobras mil. E o que que acontece? Foi passando o tempo. E a minha mãe ficava falando pra mim, para, sonho, esse seu pesadelo é mentira, isso não existe, não é nada. E aí tava a grande questão, e aí eu já quero pedir para vocês que conhecem crianças, que têm crianças, que são professoras, validem os sonhos dessas crianças, porque é ali que tudo começa. Se por acaso a gente acaba desvalidando o sonho dessas crianças, a gente acaba fazendo com que esse campo, né, de conversa com a nossa alma, com o nosso espírito, ele se fecha, ele se apaga. É ali, naquela infância, que fica importante a gente valorizar os sonhos. Então, isso me foi podado de uma certa forma. E aí o que que acontece? Foi passando o tempo e eu realmente não lembrava dos sonhos, ou quando eles vinham, como diz o Leandro, né? O Leandro, ele é o braço direito da Angelina na Escola Daura, e foi ele, inclusive, que convenceu a Angelina de vir pro Zoom, para essa ferramenta incrível, assim, que conecta todos nós. E aí a Angelina gostava só do presencial, de estar ali no tete a tete. E aí ele, não, vamos pro Zoom, vamos pro Zoom. E aí ele conseguiu convencê-la e ela começou a dar as aulas pelo Zoom. E aí ele sempre fala algo que é muito interessante, que é assim, ó, quando a gente sonha, é como se fosse uma mensagem de WhatsApp. Mas quando a gente tem o pesadelo, é a ligação. É o nosso espírito ligando, ei, presta atenção aqui, ó, o que tá acontecendo? Ele sempre traz esse exemplo. E eu acho ele fabuloso e sempre replico, porque é isso, eu ia vivendo uma vida de ter pesadelos. Ou sonhos repetitivos, né? Aqueles sonhos que a gente sempre sonha com as mesmas pessoas ou com os mesmos lugares, e isso acaba que vai deixando a gente um pouco cansado. Você fala assim, nossa, eu vou sonhar, eu tô trabalhando o dia inteiro, vou dormir, aí quando eu boto a cabeça no travesseiro, o que que acontece? Eu sonho que eu tô trabalhando. Então, você pensa assim que você tem uma jornada dupla ali, né, de trabalho. Então, isso, né, acaba acontecendo. Então, é isso, né? Eu quero muito trazer já desde de agora, que vou até ser sincera com vocês. Quando eu comecei a pensar em como eu ia trazer essa aula para vocês, eu pensei, nossa, porque assim, a Angelina foi me dando toda essa base, mas eu fui estudando neurociência, eu fui estudando Jung, tudo, para poder. E eu falei, nossa, eu vou trazer. De repente me veio uma força tão grande, falou, não, eu quero que você realmente traga a parte que é mais importante, que é a mensagem divina, é a mensagem do nosso divino interior. E aí eu pensei, e é a parte que eu realmente mais gosto e foi a que mais me tocou. A Angelina, quando ela começa a falar, imagina nessa cena, assim, de uma pessoa muito experiente, uma sábia falando, assim, uma vozinha falando, assim, os netinhos em volta da avó, assim, ouvindo ela contar aquelas histórias. Foi assim que eu entrei nos sonhos, vendo a Angelina contar as histórias dela. E aquilo foi me empolgando, me deixando emocionada, falando, gente, eu não sou louca sozinha. Porque era um lugar que eu achava que eu tava ali sozinha, assim, num mundo de Nárnia, assim. E de repente eu via que isso era muito real para muita gente. E
foi a partir daquele momento em que eu comecei a me amar de verdade, que eu comecei a me valorizar, eu comecei a entender o quanto os sonhos estavam sempre tentando me trazer o mais forte alerta da vida, para eu poder não cair numa enrascada, para eu sair daquele limbo que eu estava no momento de vida. E realmente trazia, porque se eu falar para vocês que eu tenho que dar essa aula em 1 minuto, o que que eu vou falar para vocês? Sintam o sonho. Porque o sonho, ele é o quê? Ele é a simbologia dos seus sentimentos, das suas sensações. Ele está trazendo imagens ali para ficar um pouco mais claro para você tudo que você está sentindo, tudo que você está passando ali. Então, eu olharia para isso. Eu ia, se eu tivesse só 1 minuto com vocês, para vocês pegarem o trem e sair, eu ia falar, presta atenção nisso, nessa sensação, na emoção que o sonho te trouxe, porque é isso que vai fazer com que você consiga ir para o próximo degrau da sua vida, da sua evolução, do seu caminho espiritual, da sua abertura de consciência, tá? Então, eu percebo que lá atrás, quando eu tinha esses sonhos, é, pesadelos, era o que acontecia, de uma certa forma. E eu vou trazer um que aconteceu comigo e que foi muito forte. Eu lembro eu tava muito mal com meu marido, a gente tava, na época a gente era namorado, mas a gente tava bem mal de relacionamento, e aí eu dormi. Só que eu não tava dormindo, assim, pra mim eu tava acordada. E aí, de repente, eu ouvi um barulho como se alguém tivesse, arrombado a porta de casa. E aí nossa, entrar em casa. Eu falei, eu nem vou me mexer, porque vai que eu tomo, tava tudo escuro. Eu falei, vai que eu tomo um tiro, né? Vou ficar bem paradinho, vou esperar eles me acordarem. A minha perna, ela tremia, assim. Aí eu, quietinha tal, e de repente eu vi umas lanternas passando no meu rosto, assim. Aí eu, bem quietinha, de repente eu falei, ué, mas tudo parou, ficou silêncio, o que que aconteceu? Eles não estão mexendo em nada, não estão me acordando. Aí sabe quando você abre o olho bem de ladinho, assim, só um pouquinho? Aí eu vi homens, assim, posicionados, assim, em volta da minha cama. E uma coisinha bem pequenininha, assim, tipo, é um ser, tipo, com cabeça, braços, mas era muito magrelinho e tinha um cabeção, assim, não era um ser humano, assim, sabe? Mas era uma figura, assim. E aí, quando eu vi isso, quando eu me liguei nessa coisinha, assim, do lado, assim, aí eu tô sonhando. E aí eu abri o olho e essa coisinha, ela me tacou um negócio, assim, na barriga, assim, eu senti acordada, assim, o negócio batendo em mim, assim, E aí aquilo eu fiquei assim, ó. Meu Deus, o que que aconteceu aqui? E esses caras que estavam em volta da cama, tipo, sumiu. Então, realmente era um sonho. Esse daí foi o sonho mais forte que eu tive na minha vida. E eu tava ali com. Eu devia ter por volta de. Eu não tinha casado ainda, então eu devia ter uns 26, uns 25 anos, mais ou menos. E foi o sonho mais forte que eu já tive na vida, assim. Mas ele foi muito importante, porque foi a partir dali que eu tava vendo o quanto eu não estava me valorizando, né? O quanto essas energias estavam arrombando a porta da minha casa, dentro do meu quarto. O quarto dentro do sonho é a parte mais íntima dentro da gente, e aquilo estava sendo invadido naquele momento. Agora eu sei, mas naquela época não, tá? Aquela época eu não tinha a menor ideia sobre interpretação de sonhos. Mas era isso que estava acontecendo. E mesmo sem saber essa interpretação, eu sabia que tinha algo de errado, e foi a partir daquele sonho, a partir daquele momento em que eu mudei a minha vida, principalmente em relação ao meu relacionamento. Eu e meu marido, hoje em dia, a gente estava prestes a se separar. E, e muito por minha culpa, assim, de ciumenta, de não dar liberdade para ele. E aquilo tudo me mostrou o quanto eu tava sendo. Eu tava sendo podada ali, sabe? Eu tava recebendo uma energia muito ruim. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Mesmo a gente não entendendo, e naquele momento eu não sabia da interpretação de sonhos, eu nem sabia que existia isso, eu não tinha ideia que existia essa ferramenta. Isso me trouxe uma clareza muito grande.
Tá. E aí passaram-se os anos, e ali em 2020 foi quando eu fiz esse curso de sonhos e conheci a Angelina. E aí eu fui vendo, a partir de 2020, o quanto eu fui me melhorando como ser humano, mas principalmente como mãe. A maternidade, antes de ser mãe, um pouquinho antes de ser mãe, eu achei, nossa, como eu sou uma pessoa que tô bem, né? De trabalho, tenho aqui meu marido, né? Então eu achava que eu tinha chegado num lugar assim de platô na minha vida, assim, nossa, acho que eu alcancei tudo. E aí, de repente, eu tive filhos. E aí eu pensei, nossa, eu não sou ninguém nessa vida, assim, começou a ficar claro pra mim que eu não, não gente, não sei de nada. Parece que eu voltei lá para, sabe assim, no jogo, assim, você fala assim, volte para o início do jogo. Joguei o dado, deu errado ali, voltei para o início do jogo. E aí, foi o Klaus hoje, ele vai fazer 7 anos agora em dezembro, e ele tinha um ano. Deixa eu ver, ele tinha um ano e pouquinho, assim, ele tinha um ano e pouco quando eu entrei nos sonhos. E aí foi esse momento em que veio de uma forma muito boa pra mim, porque ele me melhorou como mãe. Ele me fez enxergar a questão, eu consegui entender a questão dos espelhos, porque outra coisa muito importante, tudo no sonho somos nós, tudo. Aquela pessoa que a gente encontra no sonho, a gente sempre acha que é ela mesma, né? A gente tem uma ideia assim que, ah, não, nada a ver comigo. Não, é tudo a ver com você. Ela representa uma parte sua. Só que o sonho ele precisa trazer isso nessa simbologia. E aí, quando você vê aquela pessoa, então, se eu vejo. Por exemplo, a Angelina dentro do sonho, eu sei que é a minha parte que está relacionada com a entrega espiritual, que está relacionada com esse estado elevado de ser. Eu vejo isso nela, que está ensinando, que está sendo uma professora ali dentro do sonho. Tem vezes que pode ser uma energia dela mesma ali, por conta da conexão forte que a gente tem. Mas muitas vezes é uma parte minha me trazendo essa informação, tá? E aí é isso. Quando a gente dorme, o corpo físico ele repousa, mas o nosso espírito ele viaja, né? Então a gente pode falar, agora trazendo um pouco já de neurociência, né? O Siddhartha Ribeiro, ele descreve isso como um estado neurobiológico que combina memória e imaginação. Mas os povos antigos sabiam o que a ciência começa a redescobrir agora. O sonho é o território do espírito, tá? Então, não sei, para quem gosta dessas. O Siddhartha Ribeiro ele tem um livro, né? O Oráculo do Sonho. E assim, vou fazer aqui umas perguntas. Alguém aqui costuma, rapidinho, alguém aqui costuma lembrar dos sonhos com frequência? Ai, que bom. É isso. Porque o que que acontece, né? Quem tem essa facilidade para lembrar dos sonhos é porque já está honrando os sonhos, já está sabendo que ele está falando com você. Deixa eu ver, sim, quase todos os dias lembro. Ah, então isso é muito incrível. Perfeito. Perfeito, porque é isso, como eu falei para vocês, eu era aquela pessoa que só tinha o chamado de quando era a ligação que eu falei para vocês, né? De quando chegava a treta, né? Olha, que legal, Débora! Poxa, mas se você já consegue ter uma ideia do que o sonho está falando, já é assim um passo maravilhoso. Maravilhoso. E o que que acontece? Deixa eu ver agora. Tem alguém aqui que não sabia que o sonho estava falando com você? Tinha alguém que tinha medo e falava assim, meu, o que você tá falando assim é uma coisa assim de outro mundo pra mim. Como assim o sonho fala comigo? Tem alguém aqui que já sentiu isso? Porque é isso. A gente percebe que quando você vai sonhando, tem pessoas que não conseguem linkar. Não tem. Eu já fiz várias rodas presenciais e assim, o que que acontece? Por exemplo, você gosta do sonho. Aí, de repente,
Você fala assim pro seu marido: vamos lá, vai ter uma roda de sonhos, você vai comigo. Aí eu tava ali numa roda de sonhos e tinha ali o marido que, tá bom, eu vou contar o sonho. Aí ele contava o sonho e eu interpretava. Aí eu falava: olha, aconteceu alguma coisa na sua vida, quando você tinha tantos anos? E o cara assim, ó, nada. Aí a pessoa falava assim, nada, nada. E aí o que que acontecia? A mulher do lado falava, lógico que aconteceu, você não lembra que naquela época aconteceu isso com você, seu irmão, não sei o que. Aí ele, é verdade, tá, aconteceu isso. Aí eu falei, olha, ótimo, a gente já começou a entender do que o sonho tá falando. Então, é isso, tem gente que não consegue fazer, tem as informações assim, mas elas não conseguem se agregar uma na outra. Então eu vejo que aqui todo mundo já consegue fazer essa ligação, porque esse é o ponto. Esse é o ponto. É tá com essa consciência. Quando a gente tá com essa consciência de que o sonho tá falando com a gente consegue integrar. O que tá acontecendo, meu, acabei de sair de uma interpretação de sonhos que foi muito interessante. A pessoa falou assim: não, porque aqui no mundo presencial, e eu amei. Eu amei. Eu vou usar isso porque eu sempre falei aqui no mundo material e o mundo dos sonhos. Agora, o mundo presencial ficou maravilhoso, né? Porque a gente sempre fala em relação ao presencial quando a gente está no online, né? Então ficou incrível, adorei. Então, quando a gente está aqui nesse mundo presencial, a gente entende o que que esse sonho está representando aqui dentro. Porque são camadas esses mundos, percebe? Então é isso, deixa eu ver que chegou algumas. Quando eu lembro, eles ficam martelando, tenho a certeza que é algum recado. Exato, exato. Alguns eu consigo entender também, às vezes preciso de ajuda para dar mais clareza. Hoje veio eles no meu oráculo. Perfeito, que legal! Lembro dos detalhes, cores, cheiros, mas às vezes fico surpresa, pois não consigo ligar. Alguns são bem surpreendentes. Olha, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Algo muito importante é o que eu falei no áudio, né? Que às vezes as pessoas entraram depois, mas no áudio eu falei, né? Ó, faz o seguinte: às vezes tá na correria, grava um áudio, mas depois pega o caderno e anota. Porque o que que acontece? A hora que você materializa o sonho. Eu não sei, começa, parece que fazer uns downloads do que ele quer dizer. Fica mais fácil interpretar, viu? É muito legal isso. Posso falar? Tem vezes que eu lembro quando eu chegava no trabalho, assim, e eu trabalhava numa multinacional, assim, aquelas bancadas cheias de pessoas, assim, e a gente ia conversando um com o outro. E normalmente de manhã, sem querer, rolava uma roda de sonhos, porque alguém começava com: Meu, vocês não sabem o que que eu sonhei hoje, olha que coisa. E aí começava ali um bate-papo sobre sonhos. Isso acontecia quase todos os dias, tá? E é engraçado porque você quer contar o sonho, você quer falar para alguém o sonho. Então, esse é um momento onde você começa a perceber que ele tá falando com você, quando você tem a vontade de levar esse sonho para as pessoas, tá? Então tá. Deixa eu olhar aqui. Essa coisa das cores. Eu já vou até ter aqui, tem que ter aquele FAQ, né? Perguntas frequentes, né? O que que acontece? Uma coisa que muita gente pergunta pra mim quando eu tô dando um curso é assim, ó, o, por que que os sonhos não têm cor? Pera lá, tem cor sim. Eu não entendo porque tem gente que fala pra mim que sonha preto e branco, mas depois que a pessoa faz o curso, ela começa a ver as cores, viu? Ou depois que eu falo que isso não é verdade. Tem alguma coisa no consciente coletivo, porque juro, não tem um curso que eu dou que não tem essa pergunta, tá? E aí aqui eu tô vendo uma pessoa falando, eu lembro dos cheiros, das cores. Olha que delícia. Eu comecei a valorizar mais os sonhos durante a pandemia, porque estava em processo terapêutico forte e os sonhos me mostravam que estava funcionando. Não tem jeito, a hora que a gente começa a entrar em contato também com as nossas emoções, com a nossa fé. Eles vêm, não tem jeito. Eles falam, ela tá aberta, então eu vou chegar. O sonho fala assim, eu vou chegar junto. Eu já vi isso, é como se a pessoa não tivesse uma abertura ou então não quisesse ver mesmo. É tipo uma negação, né? Igual quando a gente não quer ver aquilo que está nos assombrando. Ai, sim, sim. É muito difícil. Uma das coisas que eu demorei, assim, para entender.
Assim, eu acho que eu tô demorando até hoje pra entender. Não é fácil o sonho, às vezes ele sempre vem batendo nessa tecla, né? Que é um lugar de autovalorização. Tem uma coisa comigo, assim, em relação a isso. Eu já tomei bronca da Angelina, já tomei bronca da Rafa, que tá aqui. É uma coisa que eu melhorei, viu, pessoal? Eu vou falar, eu melhorei já. Mas os sonhos também sempre trazem. É um lugar de se colocar em último lugar, de achar que eu sou. Tem aquela coisa da síndrome do impostor. Então, tem umas coisas assim que eles volta e meia, se a gente não deixa, tem aquela. A gente passa uma argamassa assim para disfarçar, mas de vez em quando ele sai, né? Aí a gente volta de novo. Mas é isso. O Tony fala que é legal escrever com grafite. É muito real. Se a gente escreve com grafite, é como se a gente, como é um produto madeira e grafite, o lápis, é como se a gente estivesse entrando com a conexão direta com a matéria mesmo. Porque o plástico, ele é meio que artificial. E quando tem aquilo de ser o material mesmo, de fazer essa condução, o grafite faz essa condução, fica mais fácil mesmo. Rafa, obrigada por ter lembrado, viu? Faz total diferença quando a gente escreve com lápis, tá? Eu faço isso, eu gravo assim que acordo, depois escrevo. Perfeita! É isso mesmo. Eu uso meu marido para ficar contando também, viu? Deixa eu ver. Olha só, cachorro verde. Ai, esses dias eu vou trazer muitas simbologias para vocês, viu? Tem uma. E me fala aqui, alguém já teve um sonho aqui que se tornou realidade? Sonhos proféticos? Alguém já teve? É muito. Quem tem todo mundo tem, tá? Já vou avisando pra vocês. Todo mundo, o mundo inteiro, né? Porque tem gente que fala, não é todo mundo que passa na USP, né? Que passa. A USP aqui é uma universidade muito boa, né? Pra se passar e é muito difícil de entrar. Então tem gente, não é todo mundo, né? Que pode passar. Com relação aos sonhos, todo mundo pode ter um sonho profético, viu? Todo mundo. E quanto mais você honra os sonhos, quanto mais você tá ali levando os sonhos como sendo uma ferramenta de autoconhecimento, como sendo uma ferramenta de mapa para sua vida, tem hora que ele fica assim surreal de trazendo os sonhos proféticos, tá? Então pode ficar tranquila. Se você não consegue ainda, nunca teve ainda, fica tranquilo que eu vou te ensinar tudo para você conseguir chegar lá. Inclusive, eu queria convidar a Rafa para falar. A Rafa, ela tá hoje me auxiliando muito a estar aqui com vocês. Ela está me ajudando a abrir esse portal para estar aqui com vocês. Mas a Rafa, ela foi a minha. Eu conheci a Rafa, ela foi a minha aluna no segundo curso de interpretações dos sonhos que eu dei. Já tem quase 2 anos, né, Rafa? E aí eu queria que você contasse um pouquinho disso. Oi, gente, tudo bom? Primeiro é uma honra estar aqui, é uma realização. Eu estava falando para ali que entendo que hoje uma das minhas missões é facilitar, né, que essa mensagem dos sonhos cheguem para mais pessoas e estar podendo produzir esse curso dos sonhos assim é uma realização. Então, que bom vê-los aqui. E os sonhos da minha vida é, assim, já virou mesmo uma coisa só, né? Eu acho que, é, acho não, tenho certeza o quanto esses sonhos me guiam, me dão um norte. Acho que tem, falando sobre sonhos premonitórios, o último, assim, que ficou mais marcante, que foi um sonho que eu tive chegando na casa dos meus pais, uma casa que eles acabaram de construir, uma casa na serra, e eu chegava na casa e tinham vários escorpiões na casa. E esse sonho todo mostrava assim, eu tentando ser envenenada, tinha sonífero na comida e tudo. Esse foi o contexto. Aí eu, né, semana seguinte estava viajando para a casa dos meus pais. Tive esse sonho, ela interpretou, né, já, tipo, ó, Rafa, um sonho premonitório, cuidado, né, preste atenção, tal, ok. Gente, eu chego na casa, nessa casa do sonho. A primeira coisa que eu vejo, um escorpião na casa. Você não tá entendendo assim, ó, eu vi escorpião e eu mandei uma mensagem para Lili, pelo amor de Deus. Você não acredita o que aconteceu. E assim, a dinâmica toda do meu final de semana nessa casa era isso, assim, porque, né, é uma cidade do interior da Paraíba, né?
E assim, eu sou de Natal, né? E lá, tipo assim, agora eu moro em Alto Paraíso, que é super natural e normal você ter comida vegana e vegetariana. Então, isso para mim não é um problema, né? Eu sempre tenho muitas opções de comer. Mas lá, né, em Natal e em Bananeiras, que é essa cidade, não tinha muitas opções de comida vegetariana. Ou eu comia tapioca, ou não, eu queria jantar com meus pais e sempre era, né? Um macarrão com molho com carne, enfim, toda a dinâmica do meu final de semana era sempre tentando resistir, tipo assim, do ponto eu pedi um yakisoba vegetariano e me veio com carne. Assim, até eu pedindo uma opção, e nesse momento foi a parte que eu mais firmei no sonho, porque eu fiz, ai, gente, tô morrendo de fome, eu vou comer assim mesmo. Assim, eu lembro de ter, sabe? Desistido, aí me veio o sonho. Tipo, não, não posso, porque já veio essa energia muito forte, né? Do que aquilo para o meu corpo entende como um veneno, né? Esse lugar. Então, foi graças a esse sonho de ter aparecido aquele escorpião ali que eu firmei mesmo nesse propósito, né? De uma decisão que eu fiz para minha vida e foi graças a ele que me trouxe essa mensagem tão maravilhosa do Espírito. É isso. A Rafa, ela é uma nerd dos sonhos, né? É que agora não é mais nerd, CDF, agora é a geek, né, dos sonhos. A Rafa é aquela pessoa que ela é uma advogada de formação, ela manja muito de processos, de planejamento, e aí ela conhece muitas ferramentas, assim, para auxiliar as empresas e tudo mais. E uma das ferramentas é o Trello, que ajuda a organização de processos. E ela usou isso para sonhos. Quando ela me mostrou, eu falei, mano, eu nunca vou chegar nos pés da Rafaela. Porque ela colocava assim, sonhos. Aí, de repente, esse foi interpretado, esse não foi interpretado, esse eu entendi, esse aqui eu preciso deixar para alguém interpretar para mim. Ela tinha, tipo, organizado qual que ela tinha interpretado ou não, porque ela entendeu ali que, tipo, era como se fosse, sabe, jogo de videogame que você tem o Mario Kart, por exemplo, você não tinha que passar nas moedas para pegar e conseguir cada vez mais energia. Ela entendeu na vida dela que os sonhos são essas moedas para ela conseguir energia e ela não podia perder um. E quando eu vi aquilo, aí ela me deu mais força ainda para honrar cada um, porque juro, tinha vezes que o dia tava tão corrido que eu ficava assim, ai meu, esse sonho. Eu falei, ai, bom, deixa, vai. A Rafaela não deixa. Ela não deixa, ela interpreta todos. Ela quer pelo menos uma ideiazinha daquele sonho, ela não deixa. E aí foi o momento em que foi muito bom ela ter sido a minha aluna e me mostrando isso também, porque com a correria do dia a dia, às vezes a gente quer deixar. Mas eu vou dar um exemplo para você disso. O que que aconteceu? Uma vez eu tive um sonho que eu até contei isso na jornada, da semana passada, mas eu vou trazer isso de novo porque esse sonho foi bem importante para mim, tá? É, eu tenho um jeito de ser que, assim, quando eu acho que eu tenho razão, quando eu sinto que aquilo é melhor, assim, eu vou tentar vender aquilo e eu sou uma super vendedora, tá, pessoal? Eu vou falar pra vocês. Eu nasci na feira, a minha família é feirante, tem roça de verdura, então, assim, 6 anos, eu aprendi a contar, um, dois, três, contar. Eu tava em cima de um caixote de madeira vendendo limão na feira. Então, vendas é algo assim muito meu, fluido pra mim. E aí, o que que aconteceu? É, eu pe... Tô eu assim, né, no sonho, que eu tinha uma ilha, e eu dentro dessa ilha, eu era muito rica, eu tinha muito dinheiro. Só que aí, o que que aconteceu? Ninguém aceitava o meu dinheiro. O meu dinheiro não era aceito nessa ilha. Aí, beleza. Eu peguei, acordei e fiz assim, meu Deus. Que é isso? Que é essa. Porque o dinheiro no sonho, ele representa a nossa energia. E eu falava, e essa ilha aí? E essa ilha aí? Que será que eu tenho tanta energia, mas que eu não vou conseguir, né? Beleza, mas aí eu fiquei com isso na cabeça e não consegui entender, não consegui decifrar esse sonho, tá? Acordei com ele. Quando deu umas 10 da manhã, eu entrei numa reunião. E a reunião estava se falando da jornada do cliente, de como que a gente ia receber as pessoas, tal, para quem que ia, como que ia fazer, organizando, né, tudo. E aí eu falava assim, eu tenho uma ideia, ó, o que que vocês acham de fazer isso, isso, isso? Não, não, isso a gente já tentou, não deu certo.
Não, mas agora eu não. Então, não vai dar certo. Tá bom. Aí, de repente, muda de assunto, outro tema, vou eu lá falar de novo, né? Olha, eu fiz administração, porque eu sou administradora de formação, né? Então eu falei, olha, eu fiz administração, porque aí eu queria, tipo, gente, vocês podem confiar no que eu tô falando, tá? Eu não tô falando do nada. Eu tenho MBA, fiz pós-graduação, tipo, eu não sou nenhuma leiga no assunto, né? Então eu quis já trazer minha formação ali. Falei, não, gente, então, como eu fiz administração, assim, tudo que eu vivi né, no mundo corporativo, algo que dava certo, separação por canais, não sei o que, explicando isso, e aí outra pessoa, não, então, porque a gente pode receber a pessoa por aqui, a gente pode fazer isso. Também não foi. Na hora que eu vi a minha segunda ideia não sendo aceita, aí eu assim, ó, "Ah, o sonho! Essa reunião é a ilha. E ninguém quer. Então, quando eu falei, "Ah, não querem, não é aceita." Ai, ufa. Pessoal, se eu não fosse interpretadora de sonhos, eu ia ficar batendo cabeça nessa reunião que vocês não têm noção. Eu ia ficar tentando falar que ia dar certo, falando que aquilo ia ser muito bom. E não, quando eu vi, eu respeitei tanto o sonho porque ele falou: Meu, não é aceito seu dinheiro, desencana. E aí eu fechei minha boca ali, ó, mutei. E pronto, e foi isso. E deu essa calma em mim. Se eu não tivesse, gente, vocês não têm noção, eu ia ficar ali, tentando, tentando. Então, por isso que quando a gente vai honrando os sonhos e vai tendo esses sonhos na nossa vida, eles vão sendo tão magníficos assim, tá? Então, essa parte do trazendo quase que assim, juro, dentro do curso, essa parte dos sonhos proféticos, ele é quase que o final, né, do curso, né? Mas eu já quis trazer para vocês porque é como se fosse a parte mais especial. É o que o Tony fala, o Tony Samara, que é o mestre da Angelina. Ele sempre fala, quando esses sonhos eles se apresentam, é porque você está aberta a se melhorar, a entender, a facilitar sua vida, tá? Então, tem essa é... é assim, é esse presente, né? Eu olho os sonhos assim como um verdadeiro presente. Rafa, como que você enxerga os sonhos para você todos os dias? É um presente também. Para mim é sempre uma oportunidade de entender mais o meu momento presente, ou de descobrir uma pista, né, por onde eu devo ir. E eu também, assim, tem momentos que eu fico sem sonhar não, né? Sem lembrar dos meus sonhos, que isso é uma mudança muito importante, né? A gente honrar muito com as nossas palavras o que a gente acredita. Então, quando eu não estou lembrando dos meus sonhos, primeiro assim, a primeira vez que aconteceu isso, né, que eu tinha aqueles sonhos maravilhosos quando eu estava na Índia. Aí depois, quando eu voltei né, sair da bolha, que eu comecei a ter uns sonhos que mais do cotidiano, Densos. denso, tudo. Eu lembro que eu fiquei muito triste. Aí depois teve a fase de não conseguir lembrar. E e foi assim que eu entendi, né? Que cara, você tem que honrar cada sonho que você tem, né? Que às vezes acontecia, né? De eu deixar um sonho passar e tudo, eu tipo, não, volta aqui para trás. Vê esse aqui que você não tá querendo ver, né? E também tem as questões que é ali, que é a Ângela, que o Tony super fala, de como você tá indo dormir, né? De fazer a meditação, né, cuidar desses pontos. Então, para mim, os sonhos, hoje eu tento deixar, né, trazer né, o ambiente, né, a parte externa e a parte interna mais limpa e mais cuidada possível para receber essa mensagem que para mim é um presente, né, da gente para a gente mesmo. E é importante perceber que, assim, eu lembro de um sonho de uma pessoa, porque, assim, a gente tem a comunidade dos sonhos, a gente vai daqui a pouco dividir com vocês tudo isso, porque lá tem rodas diárias de interpretação dos sonhos. E o que que acontece? Teve uma dessas rodas há um tempo atrás que foi tão interessante, porque a mulher sonhou que ela sempre sonhava que ela estava indo pegar o trem e o trem ia embora sem ela.
E ela sonhou isso alguma vez. Eu falei, meu, você tá brincando comigo? Esse sonho é muito importante, gente. Aí eu falei, você tá perdendo alguma oportunidade muito legal de mudar sua vida completamente. E era exatamente fazer o curso de sonhos, isso. Eu fiquei assim, ó, sério? Porque eu tava achando que era uma oportunidade de trabalho. Mas para ela ia ser totalmente a trajetória dela em relação ao caminho espiritual. E ela falou: Pois é, eu tive uma vez que ia ter o curso, aí eu não fiz, aí teve outra vez. Aí eu fiz assim, gente, então. E aí foi que ela tá até hoje aqui dentro do nosso caminho dos sonhos e a gente percebe assim a mudança gritante na vida dela. Quando ela começou nos sonhos, assim, eram sonhos muito pesados, muito densos, e de repente ela começa a mostrar sonhos ali já de uma forma mais leve. E aí, e é isso. É muito importante a gente perceber essas. Então, por favor, quem tá aqui. Eu vou pedir até um favor agora. Quem puder escrever no chat, me fala o que que tá achando, me fala do que quer saber para as próximas. Já vai colocando aqui no chat, porque a gente tem aí essa semana juntos e que assim eu aqui, particularmente, eu tô curtindo muito a energia de vocês. Eu tô sentindo, assim, uma escuta. Eu tô gostando de ver aqui o pessoal participando no chat. Mas se vocês puderem colocar aqui pra mim o que que vocês querem ouvir aqui nessa semana, o que que vocês estão achando também, isso vai ser muito importante pra gente poder afinar e chegar, assim, bem juntinho, tá bom? Nesse processo que a gente tá agora, tá? Então é isso, segunda-feira que vem a gente começa esse curso dos sonhos, tá? A Rafa daqui a pouco vai colocar no grupo lá um forms para poder vocês preenchendo, quem quiser, porque aí no domingo, no nosso último dia, a gente vai fazer um sorteio. Tá? Para poder participar do curso meu, totalmente gratuito. Esse curso vai acontecer a partir do dia 27 de outubro, segunda-feira que vem. E vai ser uma delícia. Conforme for passando a semana, eu vou trazendo umas surpresas para você. Amanhã eu vou ter uma surpresa muito incrível. Então, assim, por favor, venham, venham. Amanhã vai ter algo muito especial aqui para todo mundo que estiver aqui, tá? Assim, eu não quero falar, mas eu queria tanto falar. Mas foi uma coisa que eu descobri agora há pouco que vai ter. Tanto que eu falei pra Rafa, Rafa, você não sabe o que que vai acontecer. Nem a Rafa sabe. Aí ela, meu, você vai me falar. Eu falei assim, não, só amanhã, nem a Rafa vai ficar sabendo. Então, é isso. Eu queria muito deixar essa curiosidade aqui dentro de vocês. Mas venham amanhã porque vai ser muito especial, assim. É isso. Então, acho que é isso. Rafa, você vai enviar o Forms por aqui ou você vai enviar no grupo para o pessoal preencher e poder participar desse sorteio que vai acontecer no domingo? Eu vou enviar aqui, né? Que tem que ser só as pessoas que estão assistindo a nossa aula. Boa, Rafa. Então já coloca aí no chat. E se por acaso não conseguir acessar aqui no chat, me manda uma mensagem no privado ou manda para Rafa. Nós somos as administradoras do grupo. E aí a gente envia para vocês, porque às vezes vocês estão dirigindo, né? Tem um monte de gente com câmera fechada, eu imagino que esteja no trabalho ali, tipo, bem né? Ou almoçando. Então, se ficar complicado de pegar esse link agora, depois pede pra gente no privado, porque o pessoal lá no grupo não tá sabendo ainda, né? Então, é isso, a gente já vai saber que vocês estavam aqui, né? E é isso, deixa eu dar uma lida aqui no nosso chat, amados. Muito gostoso estar com vocês, mas qual será o teto de nossos encontros? Esqueci de perguntar no começo, tem que ser às 14 no máximo. O que seria o teto? É isso? Qual será o teto de nossos encontros? Até que horas a gente vai? Ah, entendi. A gente já está terminando, a gente já está caminhando para o fim. Vou acabar de ler aqui e a gente já encerra, tá? Estou apaixonada pela interpretação de sonhos. Ai, Lilia, eu já interpretei sonho da Lilia já. Gostaria de saber quanto tempo serão os encontros. É isso aí. Ai, desculpa, gente. Eu vou falando mais que homem da cobra aqui. Não amo escutar você. Ai, sua linda. Obrigada. Adorando, estou recomeçando com sonhos e aberta a toda informação. Ai, que coisa boa! É isso, porque tem muitas pessoas que fazem o curso e às vezes passam pelo turbilhão, passam pelo deserto e aí acabam que às vezes não se desconectam um pouco. E aí aqui é o lugar mesmo de voltar, de ouvir um pouco mais, de fazer o coração ficar quentinho de novo, né?
Você sabe que eu sou sua fã, né? Ai, Nick, só linda. Eu também sou sua. Eu sonhava loucamente no início e também perdi todos e também não perdi um sonho, todos interpretados, mas dei uma desconectada. Eu ainda sonho todo dia, mas às vezes eu não anoto, eu deixo passar, tô rebelde. Vim me reconectar. Boa! Também tava com saudade de você, viu? Que agora acabaram as rodas de sábado, né? Você passa uma alegria e credibilidade que me cativam. Ai, José, obrigada! Boa tarde, obrigada pela oportunidade de aprender. Ai, você vai amar. Sua vibração e paixão pelos sonhos contagia todo mundo. Ai, Fran, obrigada. Na Paula, eu amo meus sonhos. Eu trabalho com os indígenas, Cariri. Ah, que legal! Enfim, meus sonhos são importantíssimos. Então, é isso. Tem muita gente que me pergunta de onde é a base da interpretação dos seus sonhos, né? São dos povos originários. É isso aí. Que demais, Ana. Você já tá com um passo lá na frente. Por favor, no meu zap, Maria Cristina, tá bom? Gostaria de saber mais sobre projeção astral. Vamos falar um pouquinho disso também. Quero saber mais sobre os simbolismos, como que dinheiro representa a nossa energia. É isso, a energia, a nossa energia. Sabe, tipo, por exemplo, se você tem um carro e aí você tá dirigindo, ou então você, para poder ir de um lugar a outro, mas aí você tem o Uber. E aí o Uber você tem que pagar, né? Então você gasta energia para ir de um lugar a outro. Então isso também tá trazendo essa simbologia no sonho. Olha só. O link pede só o nome, é isso mesmo? Rafa, vai tirando essas dúvidas aí. Deixa eu ver. Lá no grupo, tá, pessoal? Quem não conseguiu pegar o formulário, mandei uma mensagem no grupo, então pode me mandar responder, me mandar, perguntar que eu envio por lá, tá? Jazz Smile, sonhar com os amigos e animais em quantidade, inclusive ratos e etc. Ah, beleza, vamos falar. Ah, lá várias vezes dentro do sonho eu sabia que estava sonhando. Ah, isso é muito maravilhoso, hein? Acordar no sonho. Ai, Andréa, obrigada. Deixa eu ver, Adriana, tenho lembrado muito pouco dos meus sonhos, mas essa semana vocês vão, hein? Quero ver vocês amanhã com vários sonhos aqui. Tô pensando em deixar um tempinho amanhã para pegar um sonho, tá? A gente vê alguém que nunca teve sonho interpretado e eu interpreto para vocês, tá bom? Obrigada pelas dicas aqui. Se vocês puderem entrar lá no meu Instagram, tem um post lá chamando para a jornada. Se vocês puderem curtir, o meu nome é Eliane, com Y no final, Uemura. Curte ali. Fala como que foi a jornada para você, porque isso também faz o Instagram entregar para mais pessoas essa jornada, porque se está sendo gostoso para você, deixa ser gostoso para mais pessoas, que aí o Instagram vai entregando e a gente vai chamando, porque é isso. A Rafa olhou pra mim hoje de manhã quando a gente falou: Meu, Li, tem 90 pessoas no grupo e tal. Aí eu falei: Meu, não é maravilhoso? Ela olhou pra mim e falou: Li, é muito gostoso estar participando, porque a Rafa sabe qual que é meu propósito. É o mesmo da Angelina, levar os sonhos para cada vez mais pessoas. E aí, se cada um aqui puder me ajudar, isso vai ser incrível. Então é isso, pessoal. Rafa, esqueci alguma coisa de falar? Acho só para reforçar o sorteio, né? Que a gente vai ter essa semana. Também a próxima semana, né? A gente vai começar o curso da Eli, que é isso, como ela falou. Para mim faz muito sentido estar aqui apoiando, porque foi um curso que realmente mudou minha vida. Então, quem tiver interesse de fazer o curso, também pode me mandar mensagem. Vou ficar muito feliz em apoiar vocês nessa, para facilitar na estado, né, para vocês estarem nesse curso e fico totalmente à disposição no que vocês precisarem. É isso. Pessoal, muito obrigada por hoje. Espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, é o mesmo link, tá? Deixa eu ver que tá chegando mais mensagens aqui. O sorteio é pro curso, é pro curso. É isso, o sorteio é para participar do curso. O curso vai nos dar a base da leitura de nossos sonhos e interpretar o sonho dos outros. Perfeito. É isso. Você vai conseguir entender muito todas as simbologias. E a gente vai falar bastante essa semana, você vai conseguir entender um pouco mais assim de tudo isso. E até aqui, só de estar aqui com a gente, a partir de hoje, você amanhã acordando com seus sonhos, você já vai perceber muito do que seu sonho está querendo falar com você, porque está trazendo para o consciente isso. Então, só com a nossa conversa de hoje vai ficar muito mais fácil fazer as interpretações, viu? Mas é isso, a gente vai se falando então.
Muito obrigada mais uma vez. E é isso. Até amanhã, pessoal, 12h30. Um beijo. Obrigada.